Irmãos, como é importante nós cantarmos esses cânticos que nós cantamos nessa noite, que realmente seja uma realidade em mim, em nós. O Senhor possa tomar o nosso coração, que nós possamos vivê-lo, nossa vida aqui para Ele, para o inteiro agrado dEle, a cada dia mais. Muito importante isso, cânticos que glorifiquem a Deus, letras que realmente centralizem nosso amado Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nessa noite eu gostaria de compartilhar o livro de Efésios, que nós paramos ele, faz um tempo já, e eu queria fazer uma retrospectiva, para nós fazermos uma recapitulação do que nós falamos na última instância do livro de Efésios, que foi do capítulo 4, do versículo 25 até o capítulo 5, do versículo 2. Eu queria compartilhar nessa noite, aí então nós poderíamos retomá-lo assim que Deus permitir, concluir o livro, até o capítulo 6, são 6 capítulos. Então, eu gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias e nós pudéssemos ler o livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 25 até o capítulo 5, do versículo 2. Vamos então acompanhar a leitura aí. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Versículo 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5, primeiro versículo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Vamos fazer uma oração? Pai, muito obrigado por estarmos aqui nessa noite, reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, como uma parte da Tua igreja. Queremos realmente compartilhar a Tua palavra, dependendo inteiramente do Teu Santo Espírito nessa noite, que guia-nos, orienta-nos, Espírito de sabedoria e de revelação, possa edificar a Tua igreja, Senhor, que Teu Espírito Santo possa testificar em nós a Tua palavra, alcance a cada um de nós, Senhor, dê graça mesmo, Senhor, porque sem Ti nada somos e nada podemos, Senhor. É uma hora muito importante, com muito temor. O Senhor dê graça mesmo, Senhor, aquele que fala, aquele que ouve, para podermos sermos edificados, e o Senhor, acima de tudo nessa noite, seja glorificado, Senhor. Oh Pai, estamos aqui com amor ao Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Agracia-nos, Senhor, com a Tua palavra, porque nós carecemos de Ti, da Tua palavra, porque nós sabemos que ela que é poderosa para curar as nossas almas. Assim nós oramos agradecidos na expectativa, pela fé, do Teu falar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desculpem, esse livro de Efésios, como nós já falamos aqui há um tempo atrás, ainda não estava, mas eu vou dar uma recapitulada de algumas coisas bem rápida. A carta de Paulo aos Efésios, um teólogo escocês
chamado William Barclay, ele disse que ele vê Efésios como a rainha das epístolas paulinas. O próprio Hernandes Dias fala que a carta aos Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Tesouros belíssimos e assaz preciosos podem ser encontrados em cada versículo dessa obra inspirada. Então eu faço um convite a todos nessa noite. Eu sei que já todos já leram, mas vamos estar relendo mais uma vez o livro de Efésios, para que o Espírito Santo de Deus possa estar falando ao nosso coração, nos edificando e sendo glorificado nosso Senhor. Muito bem, essa carta ela foi escrita em torno de 60 a 62 a.C. Ela foi escrita por Paulo, apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. Então a gente vê que é um homem que passou já tinha passado por horas muito difíceis, e ali em Roma, ali dentro preso, ele estava escrevendo essa carta. É interessante como que Deus trabalha. Ele trabalha de uma maneira totalmente contrária a nós, né? Às vezes a pessoa, não, mas fulano de tal tem que ir, ficar no lugar apropriado, receber todo. Paulo, apóstolo de Cristo, estava lá preso, e ali dentro daquela prisão ele escreveu essa carta que edificou muitos para que passaram e continua edificando até a vinda do Senhor, e acima de tudo glorificando o nosso Redentor que vive. Então a gente vê que ali o cenário em Éfeso era uma cidade portuária, era a capital da província romana, era uma cidade movimentada, passava ali muito, era um centro comercial, portuária, passava muita gente ali, e ali tinha algo em comum, tinha um templo de Diana, Artemis, um templo da deusa da fertilidade, para vocês terem ideia, e esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali tinha pessoas que realmente eram idólatras, e Paulo então começa a trabalhar esse livro de uma maneira muito importante, e a gente vê nessa carta que ela é parecida com a carta aos Colossenses. Dizem que é a carta gêmea. Colossenses a ênfase fala mais de Cristo como o cabeça da igreja, e Efésios fala mais da igreja como o corpo de Cristo. E é interessante que ela é composta por 6 capítulos. E uma coisa interessante que Paulo trabalha, os 3 primeiros capítulos, ele fala, o ponto máximo ali é a parte teológica, as doutrinas, e depois, os 3 últimos capítulos, ele vai falar da ética, como aplicar tudo isso. E isso é fascinante, porque nós precisamos assim. Como que nós vamos praticar algo que nós não sabemos? Nós temos que ter um referencial, e ele mostra a parte teológica, doutrinária, e é nesse ponto que nós vamos andando em cima de um fundamento sólido, né? Que é realmente a palavra de Deus. Muito bem, então aí no versículo 25 ele fala assim: por isso, quando ele fala por isso, deixando a mentira, e fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A palavra primeira que entra é por isso, esse puríssimo, ou seja, portanto, essa palavra ela está nos reportando ao motivo pelo qual anteriormente ele escreveu, o que ele falou. Então nós temos que ver algumas coisas. Então eu queria relembrar algumas coisas importantes que foi dito em alguns capítulos anteriores. Por exemplo, Paulo fala logo no primeiro capítulo, ali no versículo 3, ele fala: bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ele já começa a mostrar a grandeza da joia de Cristo, o que nós recebemos em Cristo, algo em comum, algo fantástico, maravilhoso. A nossa mente não alcança a tamanha graça que é. E ele começa então a falar que nós recebendo toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. É magnífico isso. E depois, andando um pouco mais, isso tudo por isso, né? Ele nos deu vida. Nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. Em Cristo nós somos escolhidos antes da fundação do mundo. É algo fantástico também.
São pilares fincados para que possamos olhar para isso e termos uma vida digna, glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo, não por nós, mas por Ele, para que andemos em santidade, porque nós outrora éramos indignos, e nós nos tornamos dignos por causa da graça, bondade e misericórdia de Deus que Ele veio até nós. Então, algo fantástico, antes da fundação do mundo, nós somos escolhidos nele, em Cristo. É outro ponto que funde a nossa cabeça, né? São bases que nós temos que pisar firme, ninguém pode roubar isso de nós. Temos que estar convictos a cada dia mais, olhando para essas verdades. E ele continua ainda mais, né? Ele fala assim, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos. Ele fala isso, né? E depois ele mostra a ação soberana de Deus ali no capítulo 2, versículo 4, aquele versículo fantástico, que ele fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, a gente vai vendo isso, são pontos importantíssimos. Como Deus fez, não foi de qualquer jeito. Por isso que é fantástico isso. É importante nós reciclarmos isso para nós, para a nossa alma, porque nós precisamos pregar para a nossa alma, para que ela seja solidificada, para que esse mundo ilusório não ganhe esse fundamento sólido. Então, por isso que é importante isso, uma reunião como essa, nós estamos revendo isso. Então, essa ação soberana. Depois ele fala, nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé. Então ele vai mostrando como foi feita a nossa salvação. Não foi por nós, foi Ele que nos chamou, Ele salvou pela graça, mediante a fé em Cristo, no sacrifício vicário de Cristo ali naquela cruz. Então, e aí depois, iniciando o capítulo 4, logo ali ele fala que nós não devemos andar como andam os gentios. Então agora ele usa a palavra andar. Você percebe aí que no capítulo 4 já é a parte ética. Ele fala, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado. Então agora ele vai mostrando isso, porque ele falou capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele mostrou essa teologia. E agora então ele vem mostrando como nós devemos andar. E nós vamos ver aqui essa parte prática, né? E depois a gente é uma riqueza enorme, né? E no último versículo aí, antes de adentrar o versículo 25 que nós começamos, ele deixa claro aí, ó. Olha o que ele fala no versículo 24, ele diz assim: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então agora, eu vejo assim, é um exemplo que pode nos ajudar, um pequeno, bem simples um exemplo, como alguém que vai tirar uma carteira de motorista. Ela chega ali, ela vai ter aulas teóricas, ela senta ali, o professor vai falar toda aquela, quais são as leis, os artigos, como deve ser a lei respeitada no trânsito, no dia a dia. Então toda aquela aula teórica, e ele dá noções de volante também. Muito bem, feito isso, aquele aluno vai para a prática, ele vai para a ética, ele vai pegar o carro, ele vai sair na rua, e ele vai vendo as placas, aí ele vai lembrando, o professor, o instrutor está do lado, e vai ensinando, vai mostrando, e ele vai relembrando aquela parte teórica, e vai aplicando de uma maneira tal, que ele vai, para ele poder ser um bom motorista, ele tem que fundamentar naquilo que ele aprendeu, guardar. Quando ele vê uma placa, ele sabe o que ela significa, para não quebrar a lei, para não infringir o trânsito, para que não seja penalizado. Assim também, Paulo mostrou essa parte teológica, a doutrina, para nós olharmos, cravarmos na nossa mente, no nosso coração, e aí então nós andarmos de tal maneira, né, que agrade o Senhor, que nós desfrutemos da santidade do Senhor, né? Então é isso que Paulo está falando aqui. E depois, então, nós podemos, no versículo 24 aí que nós lemos, ele fala, versículo 20, no primeiro, ele fala isso, e agora, então, ele vai pedir
que nós estejamos revestidos desse novo homem, que ele falou aí no versículo 24, ele faz um pedido. E agora, quando ele vai mostrar essa parte das exortações de santidade, como a gente pode pensar? Paulo agora tem um fundamento sólido para fazer essa exortação. Ele pode então, é a mesma coisa do professor, ele vai dar uma prova que já deu a matéria, vocês estudaram, ele vai em cima daquilo. Já pensou se o professor chega e vai dar uma prova, nunca deu aquela matéria, como ele pode fazer isso? Não pode exigir, ninguém vai conseguir, né? Aqui Paulo então tem um fundamento sólido, doutrinário, os princípios de Deus, então ele pode fazer essa exortação em santidade, baseado no que foi falado, para que sejam exímios na sua prática. Então ele pede isso, né? E essas exortações, a primeira ele começa dizendo assim: por isso, então tudo isso que nós vimos ali, não foi tudo, mas ainda o essencial, quem sabe nós tiramos alguma coisa, deixando a mentira. Então nós temos base agora para deixar, puxa, Deus fez tudo isso, Ele me chamou antes da fundação do mundo, Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, sendo rico em misericórdia, nós estávamos mortos no nosso pecado e delito, Ele nos deu vida, tudo isso. Então peraí, eu tenho condições de deixar a mentira. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Recebemos quem? O Espírito Santo de poder, amor e moderação. Então nós temos que, Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 20, acho que é 20 e 22, ali ele fala sobre nós estarmos andando no Espírito, para nós termos o fruto do Espírito, né? Então nós podemos deixar a mentira. E ele trabalha com o negativo e o positivo, o que nós não podemos, o que podemos. Por exemplo, aqui ele fala, por isso então, deixando a mentira, o negativo. Mas só deixar a mentira não, fale a cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Então, não é tirar o osso e deixar o cachorro sem, não é tirar alguma coisa que está estragando, mas é dar alguma coisa para que ele possa ser sustentado. Ou você tira algum brinquedo, mas dá alguma comida. Enfim, esse é o intuito, né? Esse é o objetivo. E porque nós somos membros do outro, então nós devemos deixar essa mentira. Por quê? Porque o pai da mentira é Satanás. João 8,44 ele fala sobre isso. Satanás é o pai da mentira, porque quando nós falamos a mentira, o diabo está agindo por nosso intermédio. O contrário é verdadeiro. Quando nós falamos a verdade, Deus está trabalhando em nós, porque Ele é a verdade. Uma vez, Tomé estava ali com Jesus, tinha os discípulos, né? E Tomé disse para Jesus: Senhor, nós não sabemos onde vais, como saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou a verdade. Aliás, não, eu sou o caminho. Depois ele fala, e a verdade. E depois, e a vida. Ninguém vem a mim, senão, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele mostra que Ele é a verdade. A importância de nós conhecermos Ele, porque Ele é a verdade, Ele é a essência da verdade. Então, e outro ponto também, quando ele fala aqui, quando Paulo fala, porque nós temos que entender porque somos membros um dos outros. Paulo fala isso em Colossenses, lá em Romanos 12:5, ele fala, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Então, não é só falar a verdade os membros, mas essa verdade ela tem que se estender em todos os nossos relacionamentos, para que Cristo seja glorificado em nossas vidas, né? Essa é a beleza dessa graça, né? Então, isso é muito importante, nós estarmos entendendo isso. Nós colocarmos então a verdade, a mentira ficou para trás, agora nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Então a gente vai podendo agora, pensando como nós vamos andando, baseado no princípio de Deus, a gente vai
andando na verdade. E não importa a mentira, o tamanho dela, é uma mentira, nós não devemos falar. E depois ele vai aumentando aí, no versículo 26 e 27 ele fala: irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irmãos, aqui é interessante que você prestar atenção nesse versículo. Você percebe que irai-vos, quer dizer, a ira é tolerável, Deus permite a ira. É importante nós entendermos isso, porque ele fala irai-vos, mas não pequeis. Aí ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira. E o versículo 27 vem em seguida: nem deis lugar ao diabo. Muito bem, vamos pensar aí nesse versículo. A ira é o limite máximo. Tem um texto lá no Salmo capítulo 4, no versículo 4, ele fala: irai-vos e não pequeis. E depois ele fala: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então nós podemos irar por motivos justos, uma ira justa. Por exemplo, alguém comete uma injustiça, e você viu que uma pessoa sofreu uma injustiça, e nós podemos então nos irar. Você viu ali, uma pessoa pegou uma criança, bateu na criança, quebrou o braço dela, ninguém de nós vai falar: puxa, bater palma, ou fazer de conta que não sentiu nada. Nós vamos irar por aquilo, é tolerável isso. Mas ele fala assim: não pequeis, ou seja, ela não pode ficar armazenada no nosso coração. Aí ele fala: não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, nós não podemos ficar irado por todo dia, o tempo todo. Nós precisamos tratar isso diante de Deus, porque senão ela pode virar uma mágoa, um ressentimento e consequentemente um pecado. E aí ele vai entrar no versículo 27: não deis lugar ao diabo. E aí vai dar lugar ao diabo, ou seja, o diabo usa cristãos que estão com mágoa, que estão com ressentimento, qual que é o propósito dele? Ele quer o quê? Confusão, originar brigas, contendas e etc. Então nós precisamos pensar bem sobre isso. Por exemplo, olha o que diz, eu vou ler aqui o capítulo 12 de Romanos, no versículo 9. Olha o que Paulo fala aqui, no versículo 19, 12 e 19, olha só, vou ler aqui. Ele diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, não, mas dai lugar à ira. Olha aí, ele dá lugar à ira. A ira é tolerável, tem um limite, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Agora, eu vou adiantar alguma coisa aqui, lá no versículo 31, para a gente ter uma... No versículo 31, ele fala assim, longe de vós toda amargura, cólera e ira. Olha só que interessante. Mas espera aí, nós podemos irar, e agora ele fala lançar longe de vós toda a ira. Então aquilo que eu disse, uma ira justa nós podemos ter, com equilíbrio, para que Pedro fala: para ser sóbrios e vigilantes. O diabo anda o vosso adversário anda em derredor, como leão, rugindo, procurando alguém que ele possa devorar. E se alguém está com o princípio quebrado, ele pode ser uma presa para ele. Então preste atenção. Então aqui, nesse versículo 31, quando ele fala longe de vós a ira, ele está falando de uma ira injusta, aquela ira que você tem inveja, ciúmes, desprezo. Isso deve ser tratado diante de Deus. Só Deus vê teu coração. Então diante de Deus, você lembra daquele Deus que tirou do reino das trevas, aquele Deus que te deu graça ali antes da fundação do mundo, escolheu você, aquele Deus que você estava morto nos seus pecados e delitos, aquele Deus que salvou pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Fala: não, mas como? Senhor, o Senhor está vendo tudo isso, então eu quero confessar, eu não estou bem, enfim, andar na luz, pedir perdão, enfim, dar o perdão. Isso ser tratado diante de Deus. Agora, eu queria mostrar para vocês algum exemplo, o que é uma ira injusta e o que é uma ira injusta biblicamente falando. Eu encontrei 2 textos aqui, queria que vocês convidassem vocês para ir lá no livro de Êxodo, no capítulo 32, capítulo 32 de Êxodo.
Vejam só, talvez eu não vou ler todo, depois você lê em casa, mas vamos ler o que podemos tirar aí. Olha só, capítulo 32, olha o versículo 15, vai. E voltando-se, desceu Moisés do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. Quando ele falou com Deus, Deus deu as 2 tábuas para ele poder falar com o povo. Muito bem, ele desceu com essas tábuas escritas, de ambos os lados, de um lado e do outro estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus, também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então ele estava com uma coisa importantíssima na mão. Ele estava com algo que ele sabia que era maravilhoso, as tábuas da lei. Moisés ali estava com, né? Muito bem. Versículo 17, ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés, versículo 18: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, é o que ouço. Olha o versículo 19, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro o bezerro e as danças, então acendeu-se-lhe o quê? A ira. Olha aí, ó, lhe acendeu a ira. Ele arrojou das mãos as tábuas e quebrou aos pés do monte, e pegando no bezerro que tinha feito, queimou, reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Olha só, ele se irou, ele viu aquilo. Essa é uma ira justa, diante de uma seriedade. Estava chegando as tábuas da lei, e o povo estava ali numa idolatria. Ele falou: não é possível um negócio desse. Ele chegou a quebrar isso. Essa é uma ira justa. Agora, interessante, se você ler em casa, você vai ficar impressionado de ver os versículos anteriores. Você vê a partir do versículo 11, Moisés, ele vai interceder pelo povo, e ele parece que tem uma intimidade com Deus, e ele fala para Deus: ó Senhor, o Senhor está acendendo essa ira sua diante do povo, né? E tal, já falando. Depois ele fala: torna-te o teu furor da tua ira. Ele vai como se dando conselho para Deus. É legal essa, porque ele mostra a intimidade que ele tinha com Deus, e Deus ouve tudo aquilo. Aí ele experimenta na pele o quê? A ira. Então Moisés fala da ira de Deus, e logo mais ele também experimenta essa ira. Interessante que depois, quando ele chega lá, o próprio o Arão, né, que fez tudo aquilo, ele falou para Moisés, olha o versículo 21, não se acenda a ira do meu Senhor. 22, para quem que ele está falando? Para Moisés. Então olha só que interessante que é, né? Como é linda as escrituras. Então uma ira justa é possível, mas ela deve ter rapidamente ser controlada, porque se você permanecer no seu coração, você pode pecar. Aí você pode contar para 1, para 2, olha aquele cara, nossa, ele fez isso, não, eu vou lá pegar ele e fazer olha aí, o que é isso? O que nós ouvimos agora em Romanos, no capítulo 12, que eu li, no versículo 19, que nós não devemos fazer a vingança, nós temos que entregar para Deus, porque senão não vai ser diferente. Então olha como é importante nós entendermos isso. Então é passivo você ter uma ira. Às vezes fala: mas eu sou um cara irado. É diferente. Mas você viu alguma coisa errada, você tem a ira, mas você trate com isso. Senhor, me dê graça, limpa meu coração. Eu vi aquilo ali, foi tão ruim para mim, né? Eles jogando ali aquelas coisas, fazendo aquelas coisas erradas, que é contrário ao Senhor. Mas Senhor, me dê graça, Senhor, eu lançar para Ti, eu não aprovo aquilo, mas trata com o meu coração, limpa isso já. Não deis lugar ao diabo, né? Nem deis lugar ao diabo. Então é importante nós estarmos entendendo isso, né? Muito bem. Agora, uma ira injusta. Samuel, 1 Samuel no capítulo 20, vamos dar um pulinho ali, no capítulo 20 de 1 Samuel, olha só o que nós vamos encontrar ali, capítulo 20, depois você lê o resto em casa de Êxodo, né? Agora aqui também a mesma coisa, vamos ler capítulo 20, 1 Samuel, capítulo 20, do versículo, olha o versículo 30, vai, versículo 30, acharam? Aqui mostra, bom, olha aí, logo no primeiro do capítulo, versículo 30, ó. Então se acendeu o quê? A ira de quem? De Saul, contra Jonatas, e disse-lhe: filho de mulher perversa,
que Jonatas era de Saul? Era filho. E olha como é que ele trata: filho de mulher perversa e rebelde, não sei, eu que elegesse o filho de Jessé para a vergonha dele e tal. Ele vai falando de Davi aqui, porque antes, se você ler em casa, você vai ver qual foi o motivo. No capítulo 20 mesmo, a partir do versículo 27, você vai ler. Ele chega porque Davi não está sentado na mesa, ele pergunta para Jonatas, e ele vai ficando impaciente, e aí então ele fica irado. Por quê? Jonatas e Davi eram amigos. E Saul tinha o quê? O que Saul tinha contra Jonatas e Davi, nessa amizade? Isso, ele tinha ciúmes. E se você ler em casa até o versículo 34, olha aliás, versículo 32, ó. Então respondeu Jonatas ao seu pai: por que há de morrer? Ele já queria matar Davi, né? Olha o versículo 33. Então Saul atirou-lhe uma lança. Atirou uma lança em quem? No seu próprio filho, para o ferir. Com isso deu Jonas a entender que de fato seu pai já determinara matar a Davi. Quer dizer, ele estava irado, e quando você está irado, você não mede as consequências, você não consegue raciocinar. Foi o que Saul fez, ele lançou uma lança contra o seu próprio filho. A ira injusta, ela é injusta no nosso coração. Fazemos coisas loucas que nós não damos conta. Depois você vê muita gente hoje aí que matou, que fez coisas. Fala, puxa, naquela hora eu estava irado, eu não sei onde é que eu estava com a minha cabeça, mas já foi. Por isso que nós não somos diferentes. A diferença está de nós termos alguém que nos capacita, o Espírito Santo de poder, que nos guia, que nos orienta, a graça abundante de Deus. Por isso que, irmãos, quanto a cá estivermos nessa vida, estejamos sempre, todo dia, queremos servir o Senhor, amar o Senhor, adorar o Senhor a cada dia mais. Esses textos têm que estar fundamentados no nosso coração, porque você sai na rua, você vê, você lembra, não, peraí, não vou fazer isso, por quê? Não, é contrário, isso é uma ira injusta. Não, estou com ciúme de fulano, quero tratar isso diante de Deus, poder confessar para Deus. Deus ama, tem prazer na verdade. Senhor, eu não estou bem, eu tenho uma inveja de fulano e tal, eu quero confessar isso, Senhor. Deus é um Deus de misericórdia, de amor, e Ele sabe o que é isso, porque Ele viveu como homem, Ele sabe tudo o que nós passamos, foi Ele que nos fez, esqueceu? Antes da fundação do mundo, nós estávamos escolhidos, então Ele nos salvou, Ele sabe de tudo. Então é importante nós estarmos assim, e não tem problema, você não vai assustar Deus, você não vai mandar informação para Deus, porque Ele nos fez, Ele conhece o nosso coração. Nós vamos falar a verdade para nós mesmos, porque nós vamos saber até onde nós estamos andando. Senhor, o Senhor sabe, eu não estou bem, eu estou com ciúmes, eu tenho inveja daquilo. Senhor, trata com o meu coração, limpa. Eu te peço em nome de Jesus, não deixa eu fazer loucura, por favor. Então nós vamos andando assim, irmãos, é desse jeito que nós vamos. Nós precisamos a cada fração de segundo da graça abundante de Deus, sem ela nós não somos nada. E aí, seguindo um pouco mais, nós vamos entrar agora no versículo 28, ele diz assim: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, aqui Paulo está aplicando o 8º mandamento: não furtarás. Ele fala o que não fazer, não furtar, mas ele mostra o que nós devemos fazer. Isso eu acho muito lindo. Então ele fala, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Isso aqui me chamou atenção. Por quê? Porque esse fazer mostra uma motivação nobre aqui que ele fala. É nobre, eu vejo assim, porque acudir ao necessitado, pensar no próximo, é muito forte esse ponto aqui, porque muitas vezes, eu falo por mim, nós pensamos em nós mesmos. Eu preciso ganhar para comprar aquilo, preciso ganhar para comprar aquilo. A gente não tem não, esse mês não dá, é assim, um mês vira o outro, e vai sendo sempre assim. Mas ele fala, olha só que princípio, olha que direção que ele dá aqui:
trabalhar com as próprias mãos, fazendo o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. A gente não pensa nisso, é muito difícil. Mas está aqui um lembrete para mim, para todos nós nessa noite, né? Nós não temos esse propósito de ver o outro, de nos doer pelo outro. Paulo, lá em Atos, no capítulo 20 de Atos, ele lança ali algo muito importante nesse contexto aqui. Eu gostaria de abrir ali Atos, capítulo 29, no versículo 35, ele está ali num momento muito importante, em Mileto, junto com os presbíteros ali de Éfeso e tal, e ele chega num momento ali muito importante, e ele fala assim no versículo 35, tenho-vos mostrado em tudo, dentro desse contexto, trabalhando, assim é mister, socorrer os necessitados. Olha aí, socorrer os necessitados, é um princípio de Deus, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Ele vai recordar uma palavra que Jesus falou. O que ele diz aí? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Isso aqui ainda é difícil entrar para nós. Nós precisamos da graça de Deus para falar que é mais bem-aventurado dar do que receber. Nós gostamos do quê? Eu falo por mim, não sei se você também é assim, mas nós gostamos mais do que? De receber. Traz para mim, eu quero, me traz aí, estou precisando disso, que bom, recebi hoje. Mas dificilmente a gente tem esse coração de dar. A gente às vezes fica impactado com alguém que traz alguma coisa, a gente vê, aí isso alguém trouxe, Senhor, o Senhor é o motivo disso que eu estou ganhando hoje, agradecer a Deus, né? Então, isso é muito importante aos necessitados. Muito bem, caminhando um pouco mais, nós chegamos no versículo 29, ele continua dizendo, olha só esse versículo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Muito bem, essa palavra torpe é uma palavra que vem do grego. No grego ela significa sapros. Sapros significa, que emprega essa palavra para árvores e frutos podres, ou peixes podres. Então a palavra torpe, ela significa podre, imunda, suja. Irmãos, é triste isso. Eu não sei como é que você sente, não sei como é para você, mas se você ouvir alguém falando um palavrão, como você sente hoje? Alguém falou perto de você, não para você, mas para alguém, enfim, falou um baita de um palavrão, que outrora nós falávamos. Como é que chega no teu ouvido? Bate de que jeito? Atravessado, dói. Mas às vezes nós não podemos ali, às vezes chegar para a pessoa, se não for irmão, mas nós podemos orar por ele. E muitas vezes a minha oração é, Senhor, eu não era diferente dele, se não for a tua graça eu vou falar também. Eu já falei isso, então por favor que o Senhor possa ganhar a vida desse rapaz, como o Senhor ganhou a minha. Nós não somos diferentes. Se nós não falamos hoje, não é por nós, o mérito nunca é nosso, é pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Mas agora que nós somos novo homem em Cristo, nós tiramos aquela roupa velha e nós revestimos de uma roupa nova em Cristo Jesus. Agora nós não podemos mais. Palavra torpe, palavrões. E eu vejo aqui também palavras imundas, sujas, né? Isso também a gente pode ver aqui que não é só isso, mas também não falar mal do próximo. Nem fazer comentários que não edificam. Você falar mal de uma pessoa e comentários que não edificam, isso não vale nada. Nós estamos denegrindo o nome do Senhor. Depois você vai falar que é cristão, a pessoa fala, nossa, mas quem que vai ficar? Quem que você está manchando? Não somos nós, você está manchando o caráter santo de Deus, a santidade de Deus. Então, aí você esqueceu do que Deus fez. Olha lá, foi importante lembrar, peraí, não, eu fui salvo, eu estava em pecado, não tinha jeito mais para mim, eu estava morto, Deus me salvou, me deu vida, o meu nome está escrito no livro da vida, um dia eu vou encontrar com o Senhor, sendo rico em misericórdia, Ele me deu graça, eu fui salvo pela graça de Deus. Não, a gente começa então a tomar uma postura, isso tudo é a graça de Deus, e aleluia por isso.
né? E nem fazer comentários, né, que não edificam. Pelo contrário, ele diz, e sim unicamente a que for boa para edificação. Nossa palavra tem que ser a palavra que jorra água boa, coisas que edificam, palavras que edificam, conforme a necessidade que alguém está passando, que venha transmitir graça, palavra de conforto, palavra de consolo, palavra de estimular, de encorajar a pessoa. No mundo desse, quem não está em Cristo Jesus, só tem dois senhores. Ela está no mundo, está perdida, ela precisa de uma orientação, de uma graça. Ouvir falar besteira, todo mundo ouve todo dia. Agora ouvir pessoas que falam diferente, que estimulam, que encorajam, que edificam, que transmitem graça, conforto e encorajamento, são poucas. E você é um dos poucos. Ali é um momento importante nessa hora. Puxa, ele é diferente. Nossa, se fosse outro, eu ia falar aí, não, olha só, moço, faça favor, ou moça, ou jovem, o que é que aconteceu? Não sou eu. Mas como? É a graça de Deus. Um dia Deus veio até mim, eu estava morto, era um grande pecador, não tinha mais jeito para mim. Deus chegou naquele dia, estendeu o seu braço, um grande amor e misericórdia, me tirou daquele lamaçal. Esse Cristo é para todos, eu quero apresentar Ele para você nessa hora. O mérito não é meu, nós não podemos se gabar. Eu não falo nome feio, não. Mas nós já falamos, se não for a graça de Deus, nós vamos falar de novo. O que nos segura é a graça, só ela. Nós estamos em pé aqui pela graça de Deus, nós estamos aqui pelo amor de Deus. Eu amo o Senhor, mas o Senhor te amou primeiro. Paulo fala em Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele fala assim: a vossa palavra seja sempre agradável, sempre temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu achei bonita essa expressão dele usar com sal. Por que com sal? Porque você vai comer uma comida e não tem sal, o que você fala? Está sem sal. E sem sal era o quê? Como é que tem uma palavrinha que chama? Mateus 5 fala insípido. E insípido é o quê? Ela não tem sabor, é monótono. Então é importante ter um pouquinho de sal. Eu, por exemplo, não posso comer muito sal. Ninguém de nós podemos comer muito sal, né? Mas um salzinho é bom, é importante, né? Em equilíbrio. Então Paulo fala temperada com sal. Olha o tempero. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Para saberdes que deveis responder a cada um, nós temos que estar cheio da graça, da sabedoria, para poder responder a cada um, para transmitir o amor de Deus, a graça de Deus. Muito bem. Paulo também fala em Colossenses, ele fala sobre algumas virtudes ali, mostra algumas virtudes que nós devemos ter na prática da palavra de Deus, né? E em Tiago também, hoje não vamos abrir, mas quem sabe um dia nós vamos trabalhar esse ponto também. Em Tiago, no capítulo 1, ali do versículo 21 a 25, se você depois ler em casa, você vai ver que ali ele fala, me parece são 3 vezes a palavra praticar, como é importante nós praticarmos a palavra. Eu acho que podemos abrir, acho que vai dar tempo, vamos ver, bem rapidamente aqui, capítulo 1 de Tiago, versículo 20, vamos ser, portanto, capítulo 1, se você quiser só ouvir, portanto, despojando vós de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Por quê? A qual, quem que é? A palavra é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma. Olha como é importante isso, a palavra de Deus. Aí olha só, tornai-vos, pois, praticantes, a palavra praticantes da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, de novo, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, e por si mesmo se contempla e se retira, e para logo esquece do que era aparência. Aí depois você vê ali no versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não tendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E é o que nós estamos falando. Esses 3 capítulos final, esse qual nós estamos aqui, Paulo está trabalhando da ética.
A ética, a teologia não é para ficar num quadro de decoração. Ela tem que sair de lá, entrar no nosso coração, e ela tem que ser ortopédica, andar. Porque logo no capítulo 4, a palavra-chave aí, logo no capítulo 4, ele fala qual que é uma palavrinha aí, que ela corresponde aí, que andeis, olha, que andeis. Então é você aplicar aquilo que você ouviu, né? Então é muito importante isso. Muito bem, andando um pouquinho mais, nós chegamos no versículo. Pai, que o Senhor dê graça a nós nessa noite, a todos nós, para que possamos, se não estamos assim hoje, o Senhor é um Deus misericordioso, nos dê graça para nós nos arrependermos nessa noite e podemos praticar essas verdades para a glória e honra do Teu nome. Faça isso na minha vida, na vida daqueles também que não estão, mas o Senhor é um Deus misericordioso. Aleluia, glória ao Teu nome. Amém. Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Ele fala não entristecer. As nossas atitudes negativas, contrárias ao princípio de Deus, nós vamos acabando entristecendo o Espírito Santo, porque o Espírito, tudo que não for santo, entristece o Espírito Santo. Entristece. Eu sei que, não sei como é que é para você há uns anos atrás, ou enfim, ou para outros, a gente às vezes pensa que o Espírito Santo é uma fumacinha, é algo que entra na fechadura, mas a palavra de Deus diz que Ele é a primeira pessoa, Deus, o Pai, a segunda pessoa é o Filho, a terceira pessoa quem? É o Espírito Santo de Deus. Ele é a terceira pessoa, por isso que Ele entristece, porque Ele é uma pessoa. Ele entristece como nós entristecemos. O nosso filho que fez alguma coisa que não foi bom, nós entristecemos, ficamos tristes. Então alguma coisa que foi feito errado, o Espírito Santo entristece. Ele é uma pessoa, nós devemos amar o Espírito Santo de Deus. Senhor, eu amo o Senhor, Espírito Santo de Deus, porque eu fui selado, eu recebi a primeira parcela e estou esperando até a vinda do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nos consola, que nos guia, que revela a palavra. Oh Espírito Santo de Deus, por favor, Senhor me perdoa, guia. Então, quando Paulo fala aqui, ele fala assim, o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção, ele está transmitindo, o Espírito Santo é aquele que é um conforto, ele transmite segurança, consolo para nós continuarmos perseverando nessa carreira, nesse mundo perverso. Paulo falou lá em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, ele falou o que lá? Ele mostra como é que nós somos salvos, direitinho ali, e depois ele fala, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa. Nós somos selados, é uma segurança, é o selo de Deus, carimbado. Passa na alfândega, esse aqui tem o Espírito Santo de Deus, esse é meu, aquele ali não tem, vai para lá. Enfim, é uma segurança até a vinda do Senhor. Aleluia, isso é importante. Então, esse é o que Paulo está mostrando aqui. Agora, o que é, mas quais são os pontos aqui? Vamos chegar lá. No versículo 31 ele fala, longe de vós toda amargura e cólera, e ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Aqui Paulo fala que nós temos que nos livrar disso, mantemos longe essas coisas. Por quê? Porque essas coisas entristecem o Espírito Santo de Deus. Essas e mais aquela outra que ficou para trás, lembra? Qual que é aquela que na palavra grego significava e que significa? Essa palavra torpe. Então, amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia, entristece o Espírito Santo de Deus. Ele fica triste. Você que fez alguma coisa errada para o teu pai aqui nessa terra, o seu pai biológico, sua mãe fez uma coisa errada, você olha para ela, ela está triste. Por que triste? Porque você fez algo que entristeceu. Ela tem um sentimento. Ela falou, não vai fazer isso, não vai lá, e você foi, e ela baixa a cabeça e está triste.
Espírito Santo, muito mais do que isso. Olha só, vamos ver alguma coisa, o que significa essas palavras. Por exemplo, a primeira dela é amargura. O que é amargura? É algo amargo. Você come alguma coisa amarga, você consegue aquilo. Primeira coisa, quando você põe alguma coisa amarga, qual que é a sua reação? Vamos ver. Qual que é? O que você fala quando você comeu alguma coisa amarga? Está de amargo demais lá dentro. Qual que é a reação? Nossa, está amargo. É amargo. Ressentido. Amargura. Guardar rancor. Nós não devemos ter isso. O segundo aí, cólera. Cólera é uma raiva, é um furor, é uma hostilidade, é uma indignação, uma cólera. E depois vem a palavra ira. Graças a Deus que os irmãos entenderam a ira aí. Agora é uma ira injusta. Essa aqui é uma ira injusta, lembra? É aquela que Saul teve de ciúmes pelo seu próprio filho Jonatas com a Davi, ou Davi também. Ira são explosões de cólera e de violência. Ira, o cara está iroso, ele ficou irado, né? Ira. Depois, outra palavra, gritaria. Gritaria é berrar, é discutir em voz alta. A pessoa está discutindo alto e está berrando aos prantos, né? Você fala, nossa, alguma coisa não está certa ali, né? A palavra blasfêmia é falar mal, é difamar, calúnia. A calúnia, nós podemos dizer também que é você falar mal de alguém, e você falar mal, você difamar alguém para obter uma vantagem. Isso não é bom também. Blasfêmia é falar mal, difamar, calúnia. E a última aí, malícia. Malícia é desejar mal aos outros, é um rancor. Então, aqui mais uma vez você pega o versículo 6, se não me engano, lá de Salmo 51, que Deus ama, Deus tem prazer na verdade, no íntimo. Então aqui é o momento que nós estávamos falando. Senhor, eu estou assim, desse jeito, essa é a minha situação hoje. Mas Senhor, o Senhor é um Deus de misericórdia, e só o Senhor pode, e eu quero nessa noite. Isso aqui está no meu coração, alguma dessas coisas, me trata comigo, me perdoa em nome de Jesus. Essa é a beleza de um Deus santo que nós temos, misericordioso. Que bom, né? Nosso papai, Pai, Ele sabe. Nós não vamos levar informação, Ele sabe. Mas o importante é você reconhecer isso. Isso é bom, isso glorifica a Deus, nos salva. Caminhando mais um pouquinho, nós chegamos no versículo 32. Ele fala, antes, sede uns para com os outros benignos. Olha aí, isso é o que nós podemos. E esse é o que nós devemos andar agora. Antes daquilo tudo, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. De que jeito é esse modelo de perdão? Ele diz aí, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí é sério, agora é um impacto, né? Mas aqui é tudo ao contrário ao versículo anterior, né? Temos que estar cheio do Espírito Santo para nós podermos praticar isso, porque isso é fruto do Espírito. Nós não somos bons por nós mesmos, nós não somos benignos por nós mesmos, nós não somos, nós não temos domínio próprio por nós mesmos. Nós precisamos de quem? Estar cheio do Espírito Santo de Deus, ter o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, 20, 22, tá? E fala sobre isso. Então é importante isso. E aí então nós precisamos dessas coisas, né? Então vamos lá, benignos. O que é benignos? Bondosos, dóceis, com desejo de ajudar. Irmãos, se alguma pessoa se aproxima de você de uma maneira bondosa, você percebe isso, é uma pessoa dócil no falar, no tratar com você, ele quer te ajudar você. Qual é o seu sentimento nessa hora? Puxa, olha só, a pessoa é diferente. Então ele fala que nós temos que ser benignos, bondosos, dóceis, né? Lá em Pedro fala da mulher, né? O espírito, ela tem que ter um espírito dócil e tranquilo, lembra? Interior? Muito bem. Aí depois ele fala compassivos. Compassivos
compassivos é uma palavra misericordiosos, é longânimos, né? Ser compassivos. A pessoa vem e diz, não, calma, né? Minha netinha, às vezes ela fala, eu faço alguma besteira, fala, não, pai, não, vovô, não tem problema. Quer dizer, puxa vida, né? Nossa, né? Parece que a gente né? Então, compassivo, misericordioso. Outra palavra aqui, perdão. Nós temos que mostrar o padrão desse perdão que ele diz aí. É colocando a cruz no nosso modelo. De que jeito? Como nós somos perdoados por Deus em Cristo, e assim devemos perdoar uns aos outros. Por isso que é importante, né, nós estarmos entendendo o que aconteceu naquela cruz. De que jeito aquele Senhor morreu ali naquela cruz. Qual foi o propósito? Tudo isso é importante para nós perdoarmos a pessoa, porque nós somos perdoados de uma dívida impagável. Ele rasgou a cédula que era contra nós, cravou ali naquela cruz. Ele era digno e ele se fez indigno para morrer ali naquela cruz. Você vitupéria, todo mundo, morreu. Para nós estarmos onde nós estamos aqui, não só aqui, mas um dia lá com Ele. Não tinha outro jeito. Jesus, irmão, nós temos que ficar bem certo para nós, que não tem outro jeito, que não seria a morte dele, porque ele pediu, o próprio filho pediu para o pai, pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa hora. E o que o pai falou para ele? Depois o que ele falou? Ele não terminou a oração, graças a Deus que ele não parou aí. Ele falou, mas contudo que seja feita a tua vontade. E qual foi a vontade do pai? A morte dele na cruz. Então nós temos que ficar, Senhor, o Senhor morreu ali. Por isso que hoje, é diferente quando a gente era criança, o menino, a morte de Cristo hoje para nós deve ser gratidão. Senhor, muito obrigado, nós temos que agradecer. Muito obrigado pela tua morte ali naquela cruz. Porque foi da vontade de Deus. Para que nós estivéssemos hoje desfrutando aqui, nesse mundo perverso, a vida da igreja, para que um dia estaremos com Ele na glória, eternamente. Lá só vai aqueles que foram salvos. Você é um deles, aleluia. Vamos contar os dias. Senhor, venha. Senhor, venha. O mundo está de mal a pior. Nós estamos vendo aí uma pandemia. Isso tem me chamado a atenção durante todos esses meses. Fiquei muitas vezes ali calado em casa, e tenho ficado, mas agora nós estamos um pouco mais flexíveis. Mas Deus é soberano, sem dúvida. Por que Ele fez isso? Porque foi da vontade de Deus. Qual que é o propósito? Bom, nós podemos pensar algum. Eu penso o seguinte: esse mundo, existe países que estão aí com todo material bélico, inteligente, tem todo estudo, tem tudo do último, né? Que aqui não cabe mais tanta sabedoria, tem arma, tem tudo. Agora aparece um inimigo invisível, não tem cheiro, não tem forma, e ninguém consegue pegar. Cadê as nações poderosas? Elas não podem. E mais do que isso, nós estamos vendo médicos se pegando entre eles mesmos. Essa física não é boa, não, agora não pode, essa física não pode. Enfim, nós estamos vendo o que é isso tudo aí? O mundo não sabe discernir isso, mas Deus diz que aquele que Ele deu o Espírito Santo discerne todas as coisas. Então é para nós sabermos discernir isso. O que é isso? Quem sabe, para o mundo é para mostrar que Deus é todo poderoso, e Ele é, e graças a Deus por isso. E para nós mostrar que é uma hora de arrependimento, para nós voltarmos para Deus. Senhor, o Senhor é bom. Poder agradecer pela pandemia, só quem está discernindo. É loucura, né? Você chegar para uma pessoa no meio da rua e falar: Senhor, muito obrigado, eu quero agradecer a Deus por essa pandemia. A pessoa, é perigoso fazer algo, mas você sabe o que você está falando, porque tudo está no controle de Deus, tudo está no poder de Deus. Todas as coisas estão debaixo da graça dele, nada foge, escapa. Ele não é um Deus que está dormindo, não, Ele está atento. Então é importante isso. Aqui outra coisa que me chamou a atenção, quando ele fala nesse versículo aqui, ele fala, como também Deus em Cristo. São duas
pessoa da Trindade. Cadê a terceira? No versículo 30 ele fala: não entristeçais o Espírito de Deus. Então eu pude ver aqui a Trindade entrando em ação. E depois você chega em casa, você vê lá em Colossenses 3,12, ele vai falar das virtudes, não dá tempo para a gente ler, mas você lê em casa. Muito bem, vamos fazer uma aplicação. A aplicação eu gostaria de fazer os próprios 2 versículos aí, seguinte, de capítulo 5, do versículo 1 e 2. Olha aí, olha o versículo 5 e 2. Ele fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E depois no versículo 2 ele fala: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aqui, irmãos, sede imitadores. Eu pensei assim: nós gostamos de imitar alguém aqui nesse mundo que tem assim, que desperta em nós alguma coisa boa. Nós gostamos, isso não há nada demais, a gente imitar alguém, né? Imitar uma coisa, um pregador, do jeito dele pregar, um homem que estuda lá, um homem que sabe fazer algumas coisas que nós achamos demais, a gente gosta de imitar. Agora aqui, nós estamos sendo convidados para sermos imitadores de Deus. Que privilégio é esse? Agora aqui tem outro ponto também: nós não podemos imitar a Deus na sua soberania, na sua morte, no que Ele é, na onisciência, onipotência, onipresença. Não, aqui Paulo fala claro: como filhos amados. Aleluia. E depois tem uma palavrinha logo a seguir, qual que é? A imitar Ele. E essa imitação, o que ele fala? Qual que é a palavrinha no versículo 2? E andai, imitar e andai. Olhou? Então vai. Olhou, viu, é importante? Pratica. Então aqui ele vai mostrar que ama andar de que jeito? Em amor, como também Cristo nos amou. Olha, nós vamos entendendo tudo aquilo lá, quando Paulo falou no capítulo 1, 2 e 3 de Efésios. E amou e se entregou a si mesmo por nós. Lá em Gálatas, eu só vou ler aqui, depois se você quiser ler do primeiro versículo até o 5º, mas só um versículozinho. Ele vai falar de Cristo aqui, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus e Pai. Aqui Paulo está falando que Jesus Cristo se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso. Olha só, desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Olha só o que Ele fez, irmãos. Não é para nós criarmos raízes aqui, nós somos peregrinos. Um dia nós estaremos a vida eterna lá com o Senhor na glória. Aqui nós estamos de passagem. Por isso que nosso coração não pode ficar em coisas. Ele tem que ficar, nós cantamos, no Senhor. Isso é uma luta, eu sei que é uma luta. A gente vê alguma coisa bonita, já quer. Não há nada demais você querer uma coisa bonita. De jeito nenhum. Comprar uma coisa que você gosta. Não estamos falando disso. Mas o nosso coração não pode ir para lá. Nosso coração tem que ficar em Deus. Porque Ele é o que nos sustenta. A cada dia se nós estamos vivendo hoje da maneira que estamos vivendo, você não agradece às vezes, o salário vem o salário, o dinheiro, Deus usa onde você trabalha, a pessoa para te pagar, mas ele vem do Senhor, das mãos do Senhor. Isso é importante nós entendermos isso, que Ele é que dá o sustento, vem dEle, Ele usa as pessoas, mas vem dEle, a honra, a glória dEle. E depois nós devemos que amar. Mas como? É muito fácil, você começa a lembrar, por exemplo, capítulo 5 de Romanos, versículo 8, diz assim: mas Deus prova seu próprio amor para conosco. Ele provou, de que jeito? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele morreu naquela cruz. Aquilo é um baita de uma prova do amor. Deus, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. O que é esse entregou? Entregou a morte. O pai entregou o filho à morte. Pensou que é isso? Eu fico pensando, ele lá atrás, essa é uma cena linda, quando Abraão foi levar o seu filho Isaque, e ele chegou ali na hora, pôs no sacrifício, e ele ia com o cutelo, ele ia para sacrificar, e ele ouviu uma voz que dizia o quê? Basta. O que é isso? Deus poupou Isaque. Mas Deus não poupou o seu próprio filho. Eu pergunto, para quê? Sabe para quê? Para nos poupar. Para hoje nós estarmos aqui.
É muita graça. Essa compreensão vai fincando o nosso coração, irmãos, e isso vai mudar a nossa vida. Que graça! Nós somos outra coisa importante que ele fala, seu próprio amor para conosco pelo fato de ter escrito, nós somos amados de Deus. Eu fico pensando, tem muita gente que fala, mas ninguém me ama, ninguém me ama. Nós não podemos, a partir de hoje, se você falar, você não pode mais falar isso, meu irmão, minha irmã, né? Porque nós somos amados de Deus, Deus nos ama. Se ninguém te ama, vírgula, Deus te ama. E o que mais nós precisamos? Do amor dele. E nós temos o amor dele, nós vamos conseguir amar os outros. Então, nós somos amados de Deus. Que graça é essa? Quanto mais nós entendemos o que aconteceu ali naquela cruz, mais nós vamos reagindo de tal maneira que esse amor de Deus vai penetrando nossa vida e nós vamos andando nesse amor de Deus, perdoando as pessoas, amando o Senhor, fazendo aquelas coisas, não anda mais no nosso coração. Nós passamos a fazer tudo para a glória de Deus, deixando o velho homem e tomando posse do novo homem a cada dia, inteiramente para a glória do Senhor. É numa vida de santidade, sua honra e a sua glória. Irmãos, eu queria dizer o seguinte para vocês: nós precisamos, preste atenção, nós precisamos disso tudo que nós ouvimos, nós precisamos de uma consciência do grande amor de Deus em Cristo Jesus, estarmos entendendo o que aconteceu ali naquela cruz, no propósito eterno da sua graça, de um gozo no nosso coração, pelo amor de Cristo. Pelo amor de Cristo Jesus demonstrado ali naquela cruz, que Ele derramou o seu precioso sangue ao morrer por nós. Ele foi o nosso substituto. Nós estaríamos lá se não fosse Ele. Era para nós estarmos lá, eu, você. Essa verdade tão verdadeira é um fato que aconteceu, ela deve nos impactar. Cada dia nós temos que ser renovados por isso, impactar. Esse impacto vai mudando a nossa maneira de andar, de nós vivermos, a ponto de nós andarmos em amor, como Ele pede, para a glória e honra do seu nome. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, ele fala: vós sois a carta escrita em nosso coração, em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Irmãos, nós somos uma carta, o mundo está nos vendo. E é interessante você pensar o seguinte: as pessoas hoje, elas ouvir não é tanto, mas elas precisam ver. Olha aqui que diz, só um último texto aí que eu queria que vocês abrissem, em Mateus, no capítulo 5 de Mateus. Olha o que Jesus falou no versículo 16. Eu acho que é muito bom nós lermos esse versículo juntos aí. Mateus 5,16. O que Jesus fala aí, ó? Ele diz assim, Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Qual que é o propósito? Para que, qual que é a palavrinha aí? Ouçam. Não, para que vejam, muito bem, Marco, as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, o mundo hoje está cheio de ouvir as coisas. Eles estão precisando ver alguma coisa. E nós somos os privilegiados para, quem sabe, a vida nossa primeiro com Deus, ela vai exalar isso, as pessoas vão ver as boas obras. E vai glorificar nós? Não, quem? Quem que ele fala aí? Glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Aleluia. Glória a Deus por isso. E para encerrar, eu gostaria só de ler a conclusão aí. Eu gostaria só de ler os versículos lá em Romanos 8, 38 e 39. Ele fala assim: porque eu estou bem certo, diante de tudo que nós falamos hoje, vamos deixar isso para você levar para casa, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém, irmãos. Que possamos pensar sobre isso, meditar sobre isso, valorizarmos o que Deus fez, o que Ele é, o grande Deus que veio até nós, para que continuemos andando de conformidade que Ele quer, amando-o cada dia mais, de todo o nosso coração, para sermos os verdadeiros adoradores. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa noite, por essa hora de compartilhar a Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar a Tua Palavra na nossa mente, no nosso coração, para que possamos vivê-la, para que seja uma maneira prática em nossas vidas, Senhor. Isso tudo para a glória e honra do Teu nome. Ajuda-nos como igreja, cada um de nós aqui, pois somos Teus filhos, carecemos de Ti, necessitados somos. Mas sabemos que o Senhor é um Deus de amor e um Deus de misericórdia, e é um Deus santo, santo, santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo nós agradecemos. Amém.